e que é um pouco de uma mesma geração, assim, então eu vi esse festival nascendo, vi as primeiras edições, assim, e vi como é que ao longo do tempo o festival foi se expandindo mesmo, e foi criando novas possibilidades, enfim. Aí eu acompanhei, aí eu acho que por essa amizade eles me chamaram para bater papo contigo. Fico imaginando Que ótimo. que seja isso, assim, é verdade. É a reunião das pessoas fazendo uma coisa que você sabe que é certa, que é processual, que é um pensamento em arte, que não visa chegar no lugar, mas que visa continuar né, questionando e formando, e conhecendo, se relacionando, que faz com que uma coisa perdure. Sim. Dar certo não é difícil, não. É difícil é você se manter fiel aos seus princípios e até expandir novos conceitos para dentro do seu mundo e se relacionar com pessoas que são partidárias da sua ideologia, da sua vontade, do seu desejo, né? O Clube no Ar é um projeto também, né? Assim, um projeto Como assim dizer? acho que um grupo, uma companhia, né? Projeto de vida mesmo. É um projeto de vida, Eu né? sou casado com o Roberto, a gente fundou a companhia juntos, ele saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, e eu trabalhava com Antunes no CPT há quase 8 anos, saí de lá para a gente se reunir e trabalhar, não era para levantar produções, é porque a gente não vive sem, não dá para viver sem um projeto de vida. E dentro disso a gente acabou também trabalhando no esquema de formação, ele é autor também, além de diretor, então a gente começou a criar os núcleos de dramaturgia. Sim. Eu comecei a criar os núcleos de interpretação com montagem, para os caras entrarem na prática mesmo, né? De verdade, naquele final de semana se apresenta para a família, durante 2 meses lá, todo dia, montando luz, lavando seu figurino, arrumando seu cenário. Isso é muito importante, você ter tempo de maturação. Mas tem que ser para a vida inteira, não dá pra, uma produção não compreende o que é viver de teatro. Claro. Mas você começou a dirigir lá dentro do Clube no Ar ou antes? Você Foi lá. Foi lá. Né? No CPT a gente tinha aquele projeto Preta Porter, que você era diretor das suas próprias cenas, mas era uma coisa... Era uma escola. Era uma escola. Ali você dirigia, era dentro de um negócio, de um projeto que você estava em fase de formação. Então não tinha ninguém criticando a sua dramaturgia, nem a sua direção. Sim. Né? Agora a gente trabalha com crítica. Agora existe uma formalização do pensamento, existe uma escolha. Sim. Né? Como havia também, mas agora... Agora você ganha edital, perde edital de acordo com as suas escolhas. Né? Você tem público, não tem de acordo com as suas escolhas. Sim. Mas o mais importante é você se manter fiel às suas escolhas. Acho que não é por isso, quando você não tem público, que você vai ter que abrir concessão para ter público. Você não tem que abrir concessão, você tem que ser cada vez mais fiel às suas escolhas e, com o tempo, ir buscando uma formalização, né? Uma presentificação estética que se aproxime cada vez mais dessas abstrações que a gente carrega no espírito, sabe? Buscando formas que sejam especiais para a gente, específicas. É um tempo, por isso que é de vida, não adianta, acho que não tem fórmula. E lá, como que passa a vida? Não, é porque assim, pra mim, eu tô de saco cheio de encontrar com a Juliana e ficar puxando o saco dela. Mas Ruim, mas vai ter que puxar um saco. Pelo amor de Deus, é ruim. Mas é que me botaram nessa situação. Que saco. Não, mas é porque, de fato, assim, é um... Prefiro minha parte em caipirinha. Eu sei. Você é foda, né? Não, é um alento, assim, né? Porque, realmente, pra mim, ter te visto atuar, assim, antes, pra mim foi muito importante, assim. E uma certa... Pode ser um alento mesmo, porque o que acontece? Quando a nossa formação, assim, eu sou daqui e acompanho, assim, sabe, os lugares de formação da cidade ao longo do tempo. Eu tenho 34 anos, assim, então, nesse tempo eu consigo ver, assim, as escolas que se formaram, os grupos são, de fato, os lugares que protegem a formação do ator aqui na cidade e no Brasil também. Mas, ao longo do tempo,
a gente, como a gente vira, nós somos um operário do teatro, assim, né? Sou uma operária do teatro, assim como meus amigos e as pessoas que eu convivo, assim. Então a gente tem que fazer tanta coisa e tem que dar conta quase de uma certa ideia de militância da própria arte, sim, assim, que as questões essenciais, talvez, ou algumas questões essenciais da formação do ator, às vezes perdem espaço, é uma coisa natural. Eu acho que ganha espaço para outra coisa, assim, por exemplo, eu tenho vários, essa geração, né? Não sei se é geração não, mas assim, as pessoas que eu trabalho com ela e que são, eu sinto assim que ao mesmo tempo que a gente teve menos tempo para trabalhar algumas questões do universo técnico, da atuação, ao mesmo tempo também acho que nós somos artistas muito preocupados com o discurso, muito preocupados com em de fato arquitetar, em de fato se apropriar da arte num âmbito muito menos puramente mercadológico. Sim. Assim, a gente ganha outras. A gente somos artistas, antes, sim, de tudo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, que, obviamente, existem questões que são da formação do ator, da atuação, técnicas, assim, que, às vezes, nem sempre se tem acesso, ou o acesso que gostaríamos de ter, sabe? E aí, tipo, só terminando a puxação de saco, e aí, quando... Era sobre mim? Era, só para terminar. Não, quando eu tive, nas primeiras vezes atuando, assim, eu mais nova e tal, e até hoje, me dá um alento, porque eu penso, putz, que delícia ver uma artista, assim, que tem um domínio técnico muito apurado e consistente, isso, a gente, né, isso é muito notório, assim, no seu trabalho, e, ao mesmo tempo, uma artista... uma artista que faz trabalhos que acredita, assim, sim, né? Que é muito, como eu posso dizer, e que está pensando o tempo todo e que filosofa sobre arte e que consegue xingar o próprio trabalho, o próprio teatro, e que, enfim, é uma artista que eu te vejo assim, optando pelos seus trabalhos, assim, te faz o que você quer, você faz o que te interessa, você cria o seu espaço, você faz a curadoria dos seus espaços, você faz os espetáculos que você quer, você você junta parcerias de pessoas que estão ali contigo. E aí, esse lugar é um lugar muito, muito difícil, de fato. Mas ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer por nós, exatamente. Então, essa sensação é muito... Ela é uma sensação de... poxa, que bom que isso existe de uma forma tão potente, assim, né? É um incentivo, né, para quem ainda hesita, pode ser? Eu acho. Acho que sim, acho que de um lugar assim, acho que a gente, pelo menos eu vejo, assim, atores e atrizes que com um conhecimento técnico sensível muito grande, mas que não necessariamente trabalham não necessariamente criam os seus trabalhos, entende? Assim, que é legal também, mas assim, esse lugar é um lugar muito bacana, né? Um lugar muito raro, um lugar muito importante, sabe? Acho que tem uma coisa que é uma diferença entre gerações. A gente sempre eu ouvia sempre assim, o ócio criativo, né? Você precisa de ócio, seria lindo se a gente fosse patrocinado para a gente fazer plenamente o que a gente faz, para a gente não ficar enquanto do aluguel do teatro para você né, ter tempo ainda para fazer outras coisas da ordem do espírito mais sensíveis que demandam sim outro tipo de tempo. Mas eu acho que a nossa geração está lidando com a ideia de tempo de outra maneira. A gente otimiza o tempo. A gente passou a otimizar o tempo. Porque todo o mundo mudou. E está mudando cada vez mais, com uma velocidade cada vez maior. As coisas elas estão sendo comprimidas o tempo inteiro. A gente vem sendo acachapado por infinitos problemas que são muito estúpidos da ordem ordinários, né, da ordem do mundo, que te achatam a tua sensibilidade.
E, ao mesmo tempo, o tempo que nos sobra, a gente precisa transformar ele num tempo, otimizar esse tempo ao máximo. Eu acho que a noção de tempo nossa, desse homem, dessa geração, ela vem sendo refeita por nós. A gente consegue, sim, dar conta das coisas ordinárias, das coisas do mundo, e a gente transforma esse tempo que sobra e aproveita ele ao máximo. Então não dá tempo muito para as... Eu gosto de você falar assim, eu sempre acreditei assim, que tem atores que estão ali por falta de opção, não por escolha. Às vezes você oferece uma outra coisa para outro ator, ele sai correndo, não foi escolha aquilo, é falta de opção. Só que eu também acredito em seleção natural. Se você fincar os seus pés onde você acredita que aquele lugar é o seu lugar de bem-aventurança, as coisas andam. As coisas andam, eu acredito. Tem que ter fé, porque senão não tem sentido essa porra. As coisas andam. Então você trabalhar a seu favor, em favor do seu próprio trabalho, você está trabalhando para a comunidade. Porque é um tropeço você ter um ser humano infeliz ao seu lado. É um tropeço, você tem que dar conta de você e do outro. O cara chega e fala, opa, peraí um pouquinho. É muito difícil. E existe um lado solidário, que é amoroso, de compaixão em quem faz teatro, porque a gente está lidando com a sensibilidade do outro. A gente gosta do ser humano. Você tem um amor pelo ser humano. Então é muito difícil você ficar brigando para que ele encontre seu lugar. Então a gente sempre otimiza para que as coisas confluam, para que seja bom, que seja prazeroso, que seja da ordem do desejo. Quando vem tormentos, assim, fala assim, há momento para tudo. Mas quando a gente está no teatro, o que é importante é a gente priorizar aquele momento. Priorizar. Não temos tempo a perder mesmo. Então, você encontrar parceiros, por isso que é importante escolher em vez de falta de opção. Porque você escolhe os seus parceiros, você escolhe os seus amigos, você escolhe textos que vão te dar mais coisas do que você é capaz de dar para ele. A gente escolhe obras, você escreve sobre coisas que te dão mais coisas, inclusive, por mais paradoxal que seja, que te dão mais coisas do que você mesma dá para ele quando você escreve, exato. Então é uma questão de escolha, sim. E eu acredito que quando a gente está a gente trilha o nosso caminho no sentido da bem-aventurança, de uma necessidade, as coisas funcionam para o nosso lado. Mas é preciso abrir mão de muita coisa. É preciso abrir mão de muita coisa. Muitos amigos vão embora. Você tem a noção certa de que você está só, assim, que ninguém vai te segurar, ninguém vai te amparar, né? Você está por você. Enfim. Mas é por isso que é bonito que quando os caminhos cruzam, a gente se reconhece em trabalho, se reconhece em propósito. Há de haver um propósito, né? Que compreenda tudo. Sim. E é preciso agarrar mesmo, porque abrir mão, né? Dessas relações, desses amigos, dessas companhias, das oportunidades que você tem para o seu crescimento, para expandir a nossa noção, nossa sensação de mundo, ela tem que ser agarrada, tem que ser defendida. E tem que ser defendida. Tem que ser defendida. Tem que ser defendida. Tem que ser defendida. E intruso tem que ser posto para fora. Tem que ser posto para fora. Ele tem que estar lutando como você luta para estar aqui diariamente. Sim. Não é fácil estar vivo. É um trabalho, já tem empenho. E a gente vê nesse empenho, nessa energia, né? Como é importante para uns e como é menos importante para outros. Sim. Aquela história, melhorar o mundo ninguém vai, isso é uma utopia, mas piorar a gente não pode, então pelo menos a gente precisa ser... Sim. Precisa estabelecer essa condição. E nos projetos lá na sede de vocês, normalmente, anualmente, você sempre monta alguma coisa, você sempre, né? Mas, então, mais ou menos, quantos atores? Normalmente você trabalha em grupos de quantos atores, assim? Tem a companhia. Ou é muito variado? É variado. Minha a companhia agora teve uma demandada, porque a convidam. gente ficou um tempão sem ganhar nada, nenhum edital, nada, e a gente montou umas peças pelo SESC, pelo Banco do Brasil, então eram textos para 4 pessoas, assim, o Roberto convidou outros atores, a gente convidou o Melo, era o trabalho dele fora da companhia. Como eu sou casado, eu entrei, obviamente. Mas
Mas lá dentro da companhia, a nossa companhia ela acabou se desmembrando nesse sentido, não tem diariamente lá todo dia, porque a gente estava sem apoio, cada um foi buscar outros trabalhos. Mas fora a companhia, quando a gente tinha 11 atores, tem 11 atores, assim. A gente tem uma oficina que é o Paralela no Ar, que é duas vezes por ano no máximo, e pelo menos uma vez por ano a gente abre. São 3 meses de duração, tem por volta de 10 a 15 atores que fazem 3 meses de experiência lá e ficam 2 meses em cartaz. Aí a gente escolhe os textos ou escreve os textos de acordo com as pessoas. De acordo Com as pessoas que estão ali. Que... Não adianta você imputar uma coisa que você não pode falar no momento. Você não tem que frustrar o cidadão, você tem que dar condições para ele ir aprendendo aos poucos quem é ele dentro desse jogo inteiro. E normalmente são atores que já fazem teatro há algum Tem gente que tempo? nunca fez. Tem gente que nunca Tem fez? gente que já fazia um tempo e parou, tem gente que estava em 2 companhias e saiu de tudo e quer só estudar agora. Tem gente que vai o primeiro dia e não volta nunca mais. E você consegue ver qualidades específicas dos que nunca fizeram teatro? Sim, assim? sim. Consigo ver o que eles me mostram. Eu sou telepata, mas evidentemente que eles... Eu não posso querer que eles façam uma coisa que eles não querem fazer. Mas eles... Acho que o trabalho ele é muito... A gente visa muito a singularidade. Não um sistema hegemônico de interpretação, mas que ele descubra a maneira de atuar no mundo e esteticamente. Descobrir uma voz singular. Uma voz não é só o seu timbre, mas como se colocar no mundo. Como construir tempo a partir desses deslocamentos, esses planos vocais. Que toda técnica revela, é um posicionamento existencial. Você vê a pessoa, vê como ela se coloca, você sabe quem ela é e o que ela pensa do mundo. Através da formalização, através da sua técnica. Então dá para conhecer o malandro assim, bem de ideia, dá. Então você fala, então você fala, Sim. Dá para saber. E dá para melhorar também. Eu falei, hoje teve uma oficina aqui que eu dei aqui. E eu falava, está tudo certo, mas é um posicionamento de ator. A gente vê ator, a gente não vê gente ainda, sabe? Tem um padrão ator de ser. Tem um jeito ator de ser, onde todos são muito parecidos. Porque a gente usa um sistema muito parecido, da funcionalidade. E aí, talvez, o que me ocorreu é que a gente se posiciona de jeito imaturo, infantil. Por mais que tenha adolescência, você tem que ser um ser humano adulto. Tem que pensar como um adulto. É uma maneira de você ver o mundo como uma criança que chama atenção, ou como um adulto responsável, sabendo que as coisas são mais do que o que ele pode ver no momento. Mas na verdade a gente sente, é uma coisa atávica. A resposta que você dá, ela é infantil. Mas seja franco. Falta essa qualidade de franqueza, de retidão. A gente quer enfeitar muito, é uma ilusão, uma fantasia que é típico é uma coisa infantil. Dê uma chance o suficiente. O ser humano se basta por si, você não precisa enfeitar ele, sabe? Isso já é um grande passo, assim, para você estar pensando arte, ter um pensamento em arte continuado. Porque senão é ilusão atrás de ilusão e chega uma hora você pira. Tá cheio de gente pirada aí, né? Você pensa que o cara é personagem, ele deixou de ser gente, ele é personagem o dia inteiro. E o comunicado? Você lembra a primeira vez que você leu o texto? Lembro. Eu lembro a primeira vez também que eu li esse texto. Fiquei chocada. Né? Fiquei chocada. E você leu outros do Kafka também? Eu sei que eu conhecia tudo do Kafka. A gente acha no início, né? Aí depois você vai vendo. É viúva do Kafka. Tem a coisinha que ele não terminou e aquele conto, não sei, que tem muita coisa. Muita coisa. Filme louco, né? Cara, louco é gente que não avançou a partir do que ele deixou como legado. Absurdo, a gente né? retrocedeu. Isso é loucura, pô. Eu todo dia, lá, antes de entrar em cena, começo a tocar musiquinha. Aí eu penso na minha mãe, que já se foi, agradecendo, né, por eu estar aqui. Penso no meu filho, porque é o que vai continuar
a vida depois de mim e penso no carro e fico, agradeço os 3. Lembro do Roberto também, porque me deu o texto. Agradeço. 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 Eu queria conhecer, nossa, deve ser. Mas às vezes não é nada, entendeu? O que é bonito é você atribuir, a gente atribuir, né, amorosamente. Às vezes você conhece a pessoa e fala, não era. Essa possessão não era ele, não. Porque é de outro jeito, como as pessoas se articulam, é muito diferente às vezes, né? De quem elas são e do... Ou talvez seja você, os seus olhos, que fez da obra ser a obra que é. Mentira, não dá pra fazer. A gente ajuda, né? Às vezes a gente atrapalha a obra também. Muitas vezes. Você sofre mais se é autora, né? Já teve... Vezes. Mas... Momento. Aquela pensando. Mas... Não, eu quero saber se, na época, o que foi o primeiro impulso foi o quê? Foi ler Kafka? Ou você já tinha lido? Você falou, quero fazer nada. Isso aqui, não? Nada. Uhum. Eu tava... Nossa, foi bem... Tinha uma paralela no ar e eu abri separei 3 textos para os alunos decorarem para eu trabalhar voz com eles. Aí eu peguei um do Rainer Maria Rilke, aquele Todo Anjo é Terrível. Aí eu peguei um Kafka e eu abri, né? Abri no meio do conto e peguei um trecho. Aí eu vi que eu não conhecia o conto. Mas eu não li inteiro. Só separei o trecho, digitei lá, joguei no e-mail. Aí eu voltei para casa e comecei a ler. Aí eu vi que era o macaco que estava falando aquilo. Aí eu falei, Roberto, é o livro dele. Você conhece? Conheço, claro. Eu falei, mas é o macaco falando. Ele é. Aí a gente, era dezembro. Eu tinha acabado de nascer. Aí a gente bebendo, estava dormindo lá no quarto. Aí, na véspera de Réveillon, a gente abriu um vinho na cozinha, acendeu uma velinha. Falei, vamos ler o texto. Na véspera do Réveillon, com uma garrafa de vinho e uma vela acesa na cozinha, a gente leu. Tomei um choque, Grace. Mas me deu uma vergonha, sabe? Me deu também um amor, assim, sabe? Por perceber que tem gente que tem um olhar amoroso para com o ser humano, sabe? Ele ter escrito aquilo, ter pensado aquilo. A premissa é muito simples, depois que alguém pensa ela. O macaco é pego na floresta, é trazido dentro do navio, do porão do navio, e ele percebe, se eu estou preso aqui e os homens estão lá fora, são soltos, e quem está solto é homem, basta ser homem que eu sou solto da grade. É uma coisa muito simples, mas como ele vai desenrolando tudo isso, e onde a gente chega no final das contas, é um olhar com a vida adulto, é isso que eu estou falando. Responsável. Não é? Poderia ser uma imbecilidade, reclamando do homem, que o homem é isso, que o homem é errado, que o macaco está certo, sabe? Não poderia? Sim. Aí dá vergonha. E aí a gente, falei, vamos montar. E deu certo que a gente se inscreveu lá no festival, que era do finado Teatro Imprensa, a gente entrou. Aí faltavam 3 semanas para a estreia. A gente tinha montado assim, era uma camiseta branca que eu usava, calça jeans, e eu. Era eu. Era eu. Só tinha eu, e tinha a ideia do guarda ainda, só que era um guarda contemporâneo, esses guardas de hoje, assim, capacete, assim. O Roberto pensava no Rottweiler, essas coisas. Influência alemã. E aí no dia da foto, faltavam 3 semanas. Eu falei, posso fazer de macaco só para chamar atenção, chamar público? Fazer de macaco chama mais público. Peguei um smoking, eu tinha na minha bolsa uma base mais escura, assim, para tipo blush, um negócio de bronzeador, um corretivo, entrei no banheiro, em 5 minutos saí, falei, me dá um durex aí. Pus na orelha, tinha jogado gel. Aí eu fiquei tão impressionada no espelho, que eu comecei a fazer a voz. Eu saí assim, fazendo a voz. Aí todo mundo olhou, e eu não parava mais de falar como um macaco, com aquela voz de texto, porque eu conhecia o texto bem, mas nunca tinha composto a voz. Aí a gente fez outro espetáculo em 3 semanas. Por isso que eu falei que essa não sei o que faço, essa foi um presente. E eu acredito nisso mesmo. Eu tenho condições para fazer, mas essa foi me dado.
Eu vi lá no Sítio Eco. Já tinha um tempo de se apresentar. Até te escrevi, acho que não é alguma coisa assim. E, de novo, a opção por fazer vestida de macaco, digamos assim, caracterizada, ela é tão boa, né? Porque parece quase, na época para mim, parecia quase uma contramão do que das opções de um teatro contemporâneo, assim, sabe assim? Sim. É quase assim, você pega aquilo e você fala, mas não vou me vir, não vou. Exatamente. Isso você quer do caralho. Era camiseta branca e jeans, vamos fazer melhor. Exatamente isso que você falou. Você vai lá, não vou fazer, mas legal estar nas pessoas, né, assim, da pessoa poder ver um macaco e eu não ser um macaco. A gente Aí, arruma conceito para justificar coisa tudo. as nossas escolhas desesperadas, né? Exatamente. E aí... Mas porque o contrassenso é muito arriscado de cara. Você fala assim, vou fazer, fica tranquilo. Fazer um macaco, vou. Mas é quase uma opção que não pode se ter, ela realmente tem que aparecer, Exato, tem que acontecer, né? Porque... Eu acho. né? Isso é o teatro infantil, né? Tipo, mas é teatro infantil. Não, teatro infantil, é um pouco teatro infantil. Porque criança fala sério, criança é menos infantilizada que adulto, entendeu? Sim. É bizarro isso. Porque é da ordem do encantamento, porque faz parte dessa parcela que a gente deixou lá atrás, que é de encantamento, não de conceitualização, conceituação ou de análise, né? A gente analisa muito hoje antes de experienciar as coisas. É um problema. Cara, se você passa pelo campo da experiência, assim, da experienciação, você vai experimentando, você vai se encantando, você não quer ficar analisando. Isso nós somos artistas, a gente tem que pensar poeticamente. E às vezes a gente pensa burocraticamente, a gente pensa criticamente, crítica demais. Isso tem que caber ao outro, às pessoas, aos terceiros, não a gente. Tem que ser fonte de prazer, sacou? Claro. Isso, e aí sobe no banquinho e segura a tua peteca. Se ninguém gostar, se você gostar, tá certo. Tá certo, e tá certo. Tem que ter amigo também, falou assim, escuta, ali tá estranho. Não faz isso, pelo amor. Vamos conversar, amigo. Mas é importante ter amigo. Mas é importante que os amigos também falem, tá certo, vai adiante. Ah, que lindo. É legal. Gostei de saber de como você viu esse texto a primeira vez. Cara, foi um choque. Né? Eu tive um choque parecido com o Artista da Fome. Sim. Aquilo mexeu comigo, sabe? É estranhíssimo. A gente mexeu. Eu fiquei meio vazia, assim, quase. Eu fiquei assim, meu Deus, que absurdo. E como ele não dá... como ele não... Aquele corajoso, né? E como... Tá pra... sabe, ele não é nada moralista. Nada. Ele fala de coisas tão absurdas, assim. Ele não é nada moralista. Ele te joga uma luz na existência, assim, de uma dimensão, de uma forma muito assustadora. Sim. Eu tive esse impacto com o Artista da Fome. Eu fiquei dias, aquelas coisas que você lê, você volta a ler, você fala... Mas será? Mas aí você vê, não é que será, é o que é, né? Até o clássico dos clássicos, a metamorfose, né? Sabe? Sabe? Aquilo né? Aí vem ator que, né, tá começando agora e diz, não, amor, não. Tem coisas abstratas, né? Tipo, Deus, uma abstração, um amor, morte, ou mesmo você deita com alguém, você está fazendo amor com alguém. Você não entende essas coisas, não é feito para entender. Então você vê uma obra assim e fala assim, não entendi aquilo, mas tem coisa que não é feito para entender. Você entende por outras vias, né? Esse é o tipo de diálogo, de entendimento poético, sabe? Você compreende. Aquilo é impossível, mas você compreende como se fizesse parte do seu DNA, né? A gente veio explicando tanto as nossas posições, o nosso jeito de ser, a gente explica muito a si mesmo que a gente se perdeu.
explicar nada. Não tem que explicar nada. Não é? Não tem que explicar nada. Não tem que explicar nada. Deve. Deve que tá bom. Isso faz parte desse processo artístico que você está falando, né? Construção artística. Que às vezes a gente vê alguns atores, algumas peças, e fala, gente, eles não entenderam, perderam. E tem um vício contemporâneo, né? Que é bom falar, né? Que é nesse afã louco da gente, a gente passa, né, passa muito tempo com essa de que o teatro, as pessoas não vão ao teatro, de que as pessoas, né, têm esse estereótipo de que o teatro, ninguém tem teatro, que o teatro é difícil, que o teatro é isso, ninguém lê teatro, ninguém na escola, ninguém lê, que aí, na loucura, a gente tem essa história, assim, de como comunicar com a plateia. Pois é. E aí, nesse desejo louco, que eu até entendo uma boa intenção por trás, que e também um certo desespero de travar uma interlocução com escuta real, assim, né? Escuta no sentido amplo, assim, como realmente viver algo com o público. Né? E e isso é uma grande armadilha, muitas vezes, para isso que você está falando, que essa tentativa desesperada de explicação, né? Tem que mensurar assim, até que ponto que isso... né? Você não tem que comunicar. Se você está experienciando a obra lá, Claro. as pessoas estão sacando aqui. É. Estão sacando aqui. Mas essa ideia de comunicação é uma ideia super do marketing, Total. né? E que a gente... Claro, é só produto cultural que a gente produz hoje em dia. E que a gente agrega, às vezes até inconscientemente, assim, um pouco assim, desse desespero de ser entendido, ser compreendido, e também nessa arte tão difícil, etc. E tal. Mas até para dar autonomia, me desculpe, Grace, mas assim, de novo, é um posicionamento adulto. Cada um tem, Claro. cada um vai sorver a obra de acordo com a sua sensibilidade. E todas elas estão certas. Todas elas estão certas. Existe uma ditadura onde é um sistema hegemônico, onde todo mundo tem que entender a mesma coisa, ou pensar a mesma coisa. Isso é a morte, é um produto cultural, como se tivesse uma bula de instrução para você lidar com aquilo. As pessoas geralmente falam assim, o cara não tem preparação, ele não tem referência. Você não tem que estar preparado, você tem que estar disponível. Senta a bunda aqui na cadeira e espera o que você vai ver. Não fica, né, antevendo nada. Não anteveja. Anteveja os números da série e manda para minha casa, porra. Nossa, que tédio. Relaxa, sacou? E também a gente tem que contar, porque é muita arrogância, muita prepotência nossa, você julgar que você viu uma vez e compreendeu uma obra. Você tem que visitar ela às vezes, mais de uma vez. Você tem que visitar uma obra mais de uma vez. Às vezes o problema está na obra, não tem você. Você tem que visitar ela mais de uma vez. É o tempo do livro, né? Você lê, mas se aquilo não te faz sentido, você volta, né? Você volta aquilo, né? Hoje em dia as pessoas saem, então não presta. Não. Você tem que inventar sentidos. Sim, claro. Porque já chega uma hora, os seus sentidos que a gente já tem, todos emprestados inclusive, eles não dão conta mais de novas proposições, porque o mundo mudou. A gente já não está trabalhando com as velhas proposições. Às vezes tem que inventar novos sentidos para justificar essas novas proposições, desses novos artistas, de pessoas que não param de pensar, de inventar novos sintomas, de explicitar novos sintomas, de formalizar novas facetas do ser humano. Porque teatro é isso. A noção de sintoma é ótima. Ótimo, né? É isso. É uma febre, você sente, você passa por isso, aquilo te afeta. Sim. Te afeta. Sim, lindo. Mas aquela... Claro que a Carolina vai fazer uma pergunta, né, Carol? Eu Óbvio. Eu fico até com vergonha de estar aqui. Mas eu tô achando tão maravilhoso, gente. E aí, Não, eu queria te perguntar uma coisa. Tô meio com vergonha, eu vou perguntar. Pergunta. Que é... Pergunta. Não, é porque você falou isso. Eu queria mesmo saber se existe... Ou também pode não existir. Mas, assim, por exemplo, no caso da academia, do Complicado, se
você pode dizer, de alguma forma, o que você aciona um pouco nesse... Eu estou falando dessa ideia do acontecimento teatral, sabe? De apresentar peças e de viver aquilo todo dia. Né? Mas você consegue me falar algumas coisas que você aciona, assim? Não estou dizendo rezar nem nada, assim, mas, como você disse, mas tem alguma coisa que te aciona, mesmo que seja fisicamente, mesmo que seja, que te aciona um pouco esse lugar, assim, esse lugar um pouco desse mergulho que você falou, que te ajuda a ter essa noção, a mergulhar nessa abstração, entende? Sim, estou entendendo. Estou pensando para não mistificar, assim, né? Porque poderia. Algum tempo a gente vem trabalhando com o propósito de como se eu estivesse no momento da escritura. Caramba, que maravilha! Me colocando Isso é como muito se eu estivesse no momento da escritura. Quando o Kafka escreve, isso aqui é na voz do macaco. Excelentíssimo Senhor. Kafka não escreveu. Excelentíssimo Senhor, ele escreveu como? Com que eu imagino que foi com essa solenidade. Eu imagino ele andando isso pela é sala. muito bonito. Ele escreveu assim, ele escreveu, e eu tento falar na respiração, que eu acho que foi aqueles... Escreveu momento a momento. Isso é muito bonito. É divertido. Isso é muito bonito. E é um ato de amor, entendeu? Porque ele me deu tanto e eu tento dar um recorte poético, uma imagem em troca. É em cima do texto mesmo. E eu fico pensando que quando você escreve, quando a gente escreve, é impressionante o universo rítmico que borbulha. É uma coisa impressionante. Tem vezes que, por exemplo, que eu estou escrevendo, eu me pego fazendo barulho com dente, sabe umas coisinhas assim? Eu estou falando assim, claro que eu estou dizendo da voz, assim, mas essa voz da escrita, ela é um som muito concreto. Perfeito. Quem escreve quando você está escrevendo, né? Quem é que está escrevendo quando você está escrevendo? É aquela velha questão mesmo. E eu acho que é um som, um som concreto. Para mim é concreto, assim. E é muito bom pensar assim. É bonito isso? Não é bonito isso? Pensar... E tem essa ideia do concreto, que é em cima do texto, entendeu? É concreto. Eu lembro, a gente foi em Frankfurt, e aí a Juliana fez a leitura de vários autores. Já está na hora, né? Imagino. Ela fez a leitura de vários autores, que era um encontro de dramaturgia, o Roberto estava lá e tudo mais. E aí eram trechos, mas eram trechos assim, do Nilton Moreno, do Jô, tinha um texto meu, tinha um texto do Pedro Brice, sabe assim, se você for pegar, são pessoas completamente distintas. E o que eu achei mais bonito era uma certa apropriação, como as sonoridades e o ritmo da leitura que você fazia se modificava radicalmente. Essa mudança radical que é claro, eu acho que tem a ver, às vezes, eu acho com coisas muito menos de uma ordem maior, assim, às vezes acho que tem uma questão prática também, de quem lê pra caramba, ali, que já fez muitas leituras e que atua e tem uma noção do ritmo, de desmistificar um pouco o texto e, ao mesmo tempo, né, tem um domínio que eu acho que é da prática. Sim. Mas essa apreensão, assim, dessa sonoridade, desse ritmo, era muito interessante, que parecia que, com poucos elementos assim, de ritmo, som e tudo, e sem uma análise, isso que eu achei, acho que eu entendi agora, e sem uma pré-análise, estudo, essa noção um pouco de estudo daquilo, o que aquele texto quer dizer, não era isso. E essa sensação de que isso não é o essencial para que algo se presentifique, isso era muito legal. E quando você fala agora disso,
como você disse, do tempo, né? Como se aquilo estivesse sendo escrito no momento. É uma escritura. Se você gosta de sintoma, é mais ou menos se conectar com o sintoma do autor. Aham, Porque não há texto, há quem fala. aham. Em cena já não há mais texto. É aquele ser humano falando. Claro. Não é um ator falando o texto da Grace. É aquele ser humano falando. Então você vai imediatamente percebendo qual é o sintoma que fez com que ele escrevesse isso e o que faria que, numa possível realidade, alguém falar aquilo. Então você começa a se conectar com o sintoma do outro. Você fala assim, olha, a cabeça dele como funciona, e passa a ser a sua por empréstimo. Claro. E você passa a respirar como ele. E no fundo, em última análise, assim, a gente faz isso, né? Essa simbiose com todo mundo. A gente passa a ser muito eu no outro, o outro em mim. Quando a gente começa a se emanar, a se encontrar, quando você sai de si, Claro. e começa a viver um outro eu ainda a partir de uma outra da relação com outra pessoa que vai. Isso é o que gera movimento na vida. Isso é o que gera movimento, de fato. Porque se manter todo mundo encerrado em seus sujeitos só gera guerra. É. Eu tô feliz da vida. Tô bem feliz, tô feliz mesmo. Tô feliz de estar conversando com a Grace, tô feliz de estar vendo vocês. Tô olhando pro olho dele, acho bonito. Tô muito feliz. Ah, eu também, também. Ah, também. Eu tô me sentindo muito em casa, assim. Eu tô achando muito bom. E é bom conversar, né? Eu adoro. Acho que é um alimento, para mim, um alimento maior, assim, sabe? Sim, Ouvir, imagina. Né? É assim, A gente né? não gosta É quase assim. nada. Eu adoro Oi? adoro falar, adoro conversar, né? adoro. É. A gente vai entendendo conforme vai falando umas coisas É. também, né? Não, na verdade, eu acho que é esse o exercício, É. não é?